A termodinâmica, né, como grande área da física, e embora ela tenha sido sistematizada, o estudo das relações entre calor e trabalho tenham aparecido um pouco mais adiante, né, na Revolução Industrial. Já há 2000 anos se tenta isso, né, transformar a energia produzida por uma chama, energia, né, calor, embora obviamente não se tivesse muita ideia do que fosse, mas já se tinha essa intuição de que ela seria possível converter essa energia em alguma forma útil, né? Ou seja, trabalho. Trabalho, então, é uma forma útil de energia, né? Então, um dos primeiros exemplos é a eolípila, que foi inventada, né, há basicamente 2000 anos aqui. Aqui dentro desse recipiente tem água, com o calor aqui do fogo, essa água entrava em ebulição, tinha duas saídas aqui em direções, em sentidos opostos. Isso fazia com que essa esfera girasse, né? Não se sabe se tinha alguma aplicação prática na época, mas, né, uns mais de 1500 anos depois, o Verbiest ele usou o mesmo princípio, né, o gás sendo ejetado aqui depois que entrou em ebulição, para fazer girar essa roda e deslocar um carro. Isso aqui não passou de um projeto, né, mas já era o princípio da máquina a vapor sendo implementado aqui. Um tempo depois, o Papin ele inventou a panela de pressão. Então, a ideia da panela de pressão, como a gente vai discutir quase lá no finalzinho do curso, né? Então, se eu tiver pressões diferentes, a água não necessariamente vai ferver a 100 Celsius. 100 Celsius é a temperatura aproximada onde ela ferve a pressão atmosférica. Se eu conseguir aumentar a pressão aqui dentro da minha panela, a temperatura de ebulição pode ser mais alta. Qual é a vantagem disso? Quando a gente cozinha alguma coisa na água, a temperatura daquela água não vai passar de 100 graus. Né? Então, quando a gente tem uma transição de fase dessas, o sistema ele não muda de temperatura enquanto está mudando de fase. Quando vocês congelam a água, mesmo que o freezer tenha, sei lá, menos 20 Celsius, a água líquida que vocês colocaram, quando ela começa a formar gelo, ela está a zero. Ela não vai baixar do zero enquanto tiver água líquida. Toda a energia, todo o calor que ela vai perder, a gente vai voltar a isso mais adiante, vai ser usado para mudar de fase, não para baixar a temperatura. Quando está aquecendo, a mesma coisa. Quando a água começa a ferver, entrar em ebulição, ela está, se a pressão for ambiente, ela vai estar a 100 Celsius. Então, se eu precisar cozinhar a uma temperatura maior, não é na água que eu vou fazer. Então, eu posso tentar fritar, né, revestir com azeite, porque a temperatura que o azeite consegue atingir é bem maior do que os 100 Celsius da água. Então, eu consigo, né, o azeite, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a água que o alimento que eu estou fritando tem. Essa água vai atingir os 100 graus e vai evaporar. Então, eu começo a secar e esse é o processo. Mas se eu quiser cozinhar na água, eu tenho que dar um jeito de aumentar a pressão. É isso, então, que faz a panela de pressão. Ela é bastante boa a vedação, então eu consigo aumentar a pressão interna, a temperatura de ebulição aumenta, eu cozinho então a uma temperatura maior e o tempo para cozinhar o alimento é menor, né? Então, se vocês vão fazer feijão na panela de pressão, é muito mais rápido do que fazer na boca do fogão ali. Mas o problema é que a pressão ela não pode passar de um certo valor, porque senão a panela pode explodir, né? E quando tem problema na válvula da panela de pressão, ela de fato explode, né? É bastante perigosa. Então, o que o Papin fez foi inventar a válvula.
da panela de pressão. Então, o que ele tem? Ele diz o seguinte, bom, ele estabelece lá, qual é a pressão máxima que eu quero aqui dentro. E aí ele coloca um peso pendurado aqui, né, que corresponde a isso. Quando a pressão atinge um valor maior e a força que essa pressão faz de baixo para cima é suficiente para levantar o peso, a válvula levanta, o gás sai, diminui a pressão, né, e o peso desce. Exatamente esse é o princípio de funcionamento da válvula da pressão, da válvula da panela de pressão moderna que a gente tem hoje. É um objeto tipo um dedal colocado em cima da tampa e ele é pesadinho. A pressão que ele vai fazer naquela região aberta da válvula vai ser então proporcional ao peso dele. O gás vai fazer uma pressão de baixo para cima que no início não é suficiente para levantar aquele peso, mas quando a pressão atingiu o valor de segurança, levanta a válvula, o gás escapa, a pressão baixa e a válvula desce e fecha de novo. Então é um sistema, né, auto-organizado, autorregulado, que a pressão vai sendo mantida ali. Bom, o Papin, o que ele viu, ficou o Denis aqui no cantinho, né, o que ele se deu conta era esse movimento para cima e para baixo que a válvula fazia. Ele inclusive teve a ideia dizendo, bom, né, eu posso fazer isso aqui, acoplar a uma roda e aproveitar o movimento para cima e para baixo dessa válvula e fazer um carro andar. Tá? Ele não chegou bom, isso foi... Ele não chegou a desenvolver um carro, né, mas logo em seguida, juntando o trabalho de um monte de gente, se chegou à máquina a vapor e os primeiros veículos. Mas a ideia estava aqui. E foi, né, alguns anos depois, isso aqui é 1680, então quase 100 anos depois, que é considerado o início da Revolução Industrial, que foi quando uma série de máquinas movidas a vapor, começaram a ser utilizadas e aumentaram muito a produção de tudo, né? E a gente teve então esse boom tecnológico e obviamente os problemas que isso implica, né? Principalmente poluição. A máquina a vapor, ela usa vapor da água, mas para esquentar a água se usa carvão, que é uma das piores fontes de energia. Mas foi então, no início, durante a Revolução Industrial, que nasceu o estudo sistemático da transformação do calor para o trabalho, ou seja, da termodinâmica. Né? Então, a termodinâmica como ciência, como estudo sistemático desses conceitos apareceu aqui e o objetivo era otimizar essas máquinas. E, bom, se a gente quer otimizar uma máquina, a primeira coisa que eu preciso saber é até onde eu posso ir, qual é o limite teórico que uma máquina pode atingir, né? Então, se eu tiver uma máquina ali, a gente vai discutir o que é eficiência mais adiante, mas se eu tiver um certo nível de eficiência, para eu tentar aumentar esse nível, eu preciso primeiro saber se é possível. Pode ser que aquele ali seja o teto, o máximo valor que a máquina atinge. Então, entender do ponto de vista teórico, fundamental, os limites de otimização dessas máquinas, né, era o grande problema que o pessoal se colocava nessa época. Tá? Bom, aqui o nosso objetivo não é tão aplicado quanto era lá. A gente vai estudar aqui a termodinâmica como uma ciência básica, como uma ciência teórica, que obviamente tem as suas aplicações, e volta e meia a gente vai usar essas aplicações como exemplo, mas a gente quer abstrair todas essas complicações do mundo real, e é isso que a gente costuma fazer quando estuda teoricamente um modelo,
né? Porque se eu quiser estudar o sistema com todos os seus detalhes e todas as suas complicações e dificuldades, eu vou estudar o sistema real, vou fazer física experimental. Esses sistemas são muito complicados para serem tratados na teoria como eles realmente são. A gente precisa descartar aquelas informações que não são essenciais para entender como aquele comportamento foi gerado. Então, quando a gente faz teoria, a gente começa simplificando o nosso sistema, tomando cuidado para não simplificar demais e perder o que gera o comportamento, né? Então, é muito comum a gente fazer um modelinho, né? Um modelo que é às vezes, tão simplificado que as pessoas dizem, bom, isso não tem mais conexão nenhuma com a realidade. Bom, lá no final do curso, quando a gente estiver discutindo um conceito mais recente de classes de universalidade, a gente vai voltar a esse problema e, de fato, mostrar que, sim, estudar um modelo hiper simplificado da realidade vai nos dar muita informação sobre os sistemas reais. Bom, então, além dessa justificativa, né, de que mesmo modelos simplificados, eles ainda são muito informativos, a gente tem uma motivação prática para justificar essa simplificação, que é, se eu não simplifico, eu não consigo lidar com esses sistemas, porque eles são muito complicados. Então, o normal é começar pelos sistemas o mais simples possível, tá? E depois que a gente adquirir o conhecimento, a intuição de como os sistemas mais simples se comportam, eu posso começar aos poucos colocar aqueles ingredientes que foram retirados e tentar entender o comportamento dos sistemas mais complicados. Então, a gente vai usar isso não é uma definição, isso são algumas características que costumam aparecer quando a gente diz que está tratando de um sistema simples, tá? Então, sistemas simples, eles são normalmente homogêneos. Significa que se eu olho um canto do sistema ou outro canto do sistema, eles vão ser equivalentes. Então, se eu pegar um gás contido num certo recipiente, uma característica dele ser homogêneo é que a densidade, se eu pego no canto esquerdo, no canto direito, embaixo e em cima, é a mesma. Isso é uma simplificação. A gente sabe que se tiver gravidade, a densidade vai ser um pouco maior embaixo do que em cima. Isso pode ser super relevante para estudar alguns efeitos, mas é pouco importante para estudar um gás dentro de uma caixa que tem, sei lá, 30 centímetros de altura. Então a gente pode até esquecer essa não homogeneidade causada pela gravidade, né, e considerar o sistema como homogêneo. Uma outra propriedade que a gente vai assumir aqui também, então isso aqui a gente não vai ficar cada vez repetindo, a gente vai assumir que essas propriedades vão ser válidas, a menos que se diga algo em contrário. Então, o sistema ser isotrópico significa que as propriedades dele vão ser as mesmas independente da direção onde eu olho. Então, se eu pegar um gás numa caixinha e apertar ele num sentido ou apertar ele no outro sentido, né, na horizontal ou na vertical, a maneira como o sistema vai responder a essa perturbação, a essa pressão externa, é a mesma, tá? Então, isotropia significa que, bom, se eu olhar para cima, olhar para baixo, olhar para os lados, eu vou ver sempre a mesma coisa, tá? O sistema não se comporta de maneira diferente em função da direção. O mundo real não precisa ser assim, né? Então, por exemplo, se vocês pegam o grafite que vocês estão usando para escrever, vocês sabem que as ligações na horizontal são muito mais fortes do que as ligações na vertical, e o grafite ele solta essas folhas com facilidade, porque as conexões na vertical são mais fracas. Então vocês conseguem escrever e vão deixando camadas de grafite no lápis. Então esse sistema já não é mais isotrópico, né? Se eu fizer uma compressão na vertical, eu vou ter um efeito. Se eu aplicar uma força de cisalhamento, como é a força que a gente faz quando escreve, eu tenho outro comportamento. Forças na horizontal, em geral, vão ter outros comportamentos. Então, para simplificar, nossos sistemas são isotrópicos.
Nossos sistemas também não vão ter carga elétrica, eles vão ser compostos de moléculas neutras. Na termodinâmica, a gente vai voltar daqui a uns minutos a isso, a gente não precisa falar nem de átomos e moléculas. A termodinâmica é uma ciência macroscópica. Tá? Mas a gente sabe que se tiver átomos ou moléculas carregadas no meu sistema, a força eletrostática ela é uma força de longo alcance. Né? A lei de Coulomb me diz que duas cargas vão sentir a força mútua, não importa a que distância elas estiverem. Né? A menos que elas estiverem a uma distância infinita uma da outra, eu vou ter força zero. Mas se não, elas têm essa força. E essas forças de longo alcance vão introduzir complicações. Então a gente assume que não tem, tá? Nossas moléculas são neutras, não tenho esses efeitos de carga. Eu não tenho reações químicas acontecendo quando eu digo, olha, eu tenho um gás, por exemplo, vapor d'água. Né? Então eu tenho moléculas ali que são compostas de 3 átomos, H2O, né? 2 hidrogênios, um oxigênio, e eu sei que esse gás ele não vai, ou a gente assume pelo menos que ele não vai quebrar essas moléculas em moléculas de hidrogênio e moléculas de oxigênio. Tá? Então eu sei que a gente assume que não tem nenhum processo que vai transformar esse meu gás de moléculas triatômicas em um gás de moléculas diatômicas, né? O H2 e o N2 e o O2, por exemplo. Tá? Então não tenho nenhum tipo de reação química acontecendo. As moléculas que eu ponho são as moléculas que eu tenho sempre ali. Não tenho campos externos, então, né, como a gente viu o exemplo do sistema homogêneo, onde um campo externo, como a gravidade, podia introduzir não homogeneidades. Então a gente elimina todos esses campos, né? Então, campo gravitacional, campo elétrico, magnético, que poderia induzir algum tipo de movimento ou deslocamento para uma região do sistema, a gente não tem também. As duas propriedades importantes que a gente vai continuar discutindo na sequência são: os nossos sistemas vão ser grandes. O que significa grande? Não significa que a nossa caixa, onde está o gás, ela é enorme. Significa que a quantidade de moléculas que tem dentro dessa caixa, mesmo que seja uma caixinha ali de 1 centímetro cúbico, a quantidade de moléculas de gás ali é muito grande. O que é grande para nós? Né? A gente vai ver na sequência o quanto pode ser. E a segunda propriedade, que a gente vai continuar discutindo também na sequência, é que esses sistemas a gente assume que eles estão em equilíbrio. Tá? Então, o que significa grande e o que significa em equilíbrio, que são duas propriedades que a gente vai assumir também, é o que a gente vai discutir no resto da aula. Tá? Então, a termodinâmica, ao contrário da mecânica estatística, que é uma disciplina que vocês vão ter mais adiante do curso, né, lá no último ano, a termodinâmica ela é uma ciência macroscópica, como eu já disse. Tá? A gente pode dizer até num nível mais alto, porque ela trabalha com escalas de tempo, escalas de comprimento maiores do que a mecânica estatística, que nos dá uma visão microscópica do que acontece dentro do sistema. Então, enquanto na termodinâmica a gente não fala, ou a gente não precisa falar de átomos e moléculas, a mecânica estatística sim. Tá? É como a genética e a biologia molecular. A biologia molecular vai lá e estuda o DNA direto. A genética, ela começou, o pessoal não tinha nem ideia como que a informação genética passava para as futuras gerações. Né? O DNA foi descoberto, né, muito depois. Mas a relação é parecida. A biologia molecular ela seria microscópica, tá? Enquanto a genética ela vai olhar características macroscópicas do sistema. Né? A cor do cabelo, a cor do olho, a altura, características que podem depender, né, dos genes da pessoa. Então, enquanto a descrição microscópica ela é super complicada, por que ela é complicada?
porque cada átomo ou molécula do meu sistema, vamos pensar que a gente tem aqui um fluido, né? Pode ser um gás, pode ser um líquido. Cada molécula aqui desse fluido, ela vai ter uma posição, né? Então esse izinho aqui é a iésima molécula, que tem a sua posição. Posso botar um sistema de eixos aqui no cantinho do meu recipiente e o vetor posição ele vai sair aqui da origem até onde está a molécula I. Então aqui eu teria a molécula 25, aqui eu teria a molécula 2 trilhões 927 bilhões e 5, né? E assim por diante. Cada uma dessas moléculas, para eu poder dizer o que ela está fazendo, eu tenho que dizer aonde ela está, a posição, que é um vetor, e esse vetor então tem 3 coordenadas, x, y, z, e preciso dizer para onde ela está indo, eu preciso dizer qual é o vetor velocidade, que também tem 3 componentes, né? Vx, Vy, Vz. Então, para cada molécula do meu sistema, eu preciso dar 6 números, as 3 componentes da posição, as 3 componentes da velocidade para dizer onde ela está. E isso para cada uma das moléculas. Então, se eu quiser descrever o que a gente chama de estado microscópico do meu sistema, eu tenho que fazer uma lista, né? Tenho que listar esse conjunto de coordenadas, de posições e velocidades para cada uma das partículas do meu sistema. Então, essa descrição ela é complicadíssima, porque são muitas. Tá? Outro problema é que, mesmo que eu especifique a configuração num determinado instante, as moléculas todas, né, têm as suas velocidades, elas podem colidir, elas podem se sentir e mudar de direção, elas podem bater nas paredes, né, e também mudar o sentido e direção do seu movimento. O estado microscópico, os valores que aparecem nessa lista aqui, eles estão constantemente mudando. Tá? Mas o problema principal é que essa lista é muito grande. Então, os números, né, N seria o número de moléculas que eu tenho aqui dentro desse sistema. Em geral, a gente trabalha com números da ordem de 10 na 23. 10 na 23 é um número absurdamente grande. Tá? E o quanto isso é grande, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Por enquanto, para nós, basta saber que ele é muito grande. Para dizer que ele é muito grande, a gente usa essa notação aqui. Tá? Isso aqui quer dizer que ele é muito, muito, muito maior do que 1. Tá? Então, isso diz, ó, o nosso N ele é muito grande. Um sistema termodinâmico ele assume ter muitas unidades. Existe uma expressão que se usa muito em mecânica estatística, porque às vezes a gente faz um modelo e diz, bom, o que acontece com o meu gás com 5 moléculas, com 10 moléculas? E depois eu tento extrapolar. Quando eu faço essa extrapolação para um N muito grande, a gente diz, estou tomando o limite termodinâmico. Tá? Então o limite termodinâmico é aquele onde o número de unidades do sistema é tão grande que matematicamente eu posso fazer o limite indo para infinito nas minhas equações. Tá? Então o limite termodinâmico ele vai ser útil porque ele vai simplificar uma série de cálculos. Tá? Mas ele é importante aqui em termodinâmica, mesmo a gente não mencionando as moléculas, porque uma medida em termodinâmica, justamente porque esse número aqui é muito grande, essas medidas elas são intrinsecamente estatísticas. O que significa isso? Quando eu faço uma medida, vou colocar um sensor de pressão aqui na minha caixa para medir a pressão aqui. Bom, esse sensor de pressão ele vai ter uma certa área. Né? Essa área ela é pequena, né? Ela pode ser pequena, mas ela é grande o suficiente para que o número de moléculas que vão colidir ali é muito grande. Tá? Então, quando eu faço essa medida de pressão, eu estou fazendo uma média sobre todas as colisões que acontecem na área, na região do meu sensor.
Tá? Então eu tenho uma resolução espacial quando eu faço a minha medida. As moléculas são tão pequenas que, porque por menor que seja, né, se eu pegar um sensor ali de 1 milímetro quadrado, que é bem pequenininho, ainda assim essa área ela é muito grande comparada com as escalas atômicas e interatômicas, e eu vou ainda assim coletar a informação de um grande número de moléculas. A medida ela também é estatística no sentido temporal. Da mesma maneira que eu tenho uma resolução espacial, eu tenho uma resolução temporal. A minha medida ela leva a um certo ΔT. Então, nesse ΔT e nessa área do meu sensor, eu estou fazendo uma média sobre todos os choques. Eu vou ter moléculas chegando com velocidades muito diferentes. Mas como elas vão ser muitas colidindo naquele intervalo de tempo e naquela região ali, eu estou fazendo, na verdade, é uma média. Mas é uma média sobre zilhões de colisões. Então a minha medida termodinâmica ela é estatística. Isso não funcionaria se eu tiver uma caixa com 5 moléculas ali. Porque eu ia botar o meu sensor e, dependendo do movimento dessas 5 moléculas, podia acontecer de nenhuma delas colidir ali no intervalo que eu estou fazendo a medida. Né? No próximo intervalo, de repente, uma bate. No intervalo seguinte, eu tenho 3 que batem. Então, as flutuações nas minhas medidas, elas vão ser muito grandes. Imagine, por exemplo, que vocês estão jogando cara ou coroa, né? E vocês jogam em pacotinhos ali, vocês fazem partidas de 5 jogadas, tá? 4, 5. Vamos pegar um número par, 4. Tá? Se vocês jogarem 4 vezes a moeda, vocês têm uma boa chance de tirar 4 caras, ou 4 coroas, ou 2 e 2. Tá? Mesmo que a probabilidade de tirar seja 50%. Agora vamos supor que eu vou fazer uma partida com uma pessoa e digo, vamos jogar essa moeda aqui 1 milhão de vezes. Tá? Claro que se eu contar exatamente o número de vezes, muito dificilmente eu vou ter o mesmo número de caras, né, do que a outra pessoa. Mas se eu disser, tá, vamos calcular em 1 milhão de vezes qual é a probabilidade de eu tirar a cara. Tá? Bom, se eu jogar 1 milhão de vezes e contar quantas vezes deu cara e dividir por 1 milhão, eu vou achar 0,5 e em algum dígito depois da vírgula eu vou desviar do 0,5. Então eu vou ter 0,5, estou inventando, 0,5002. Né? Se eu jogar 1 milhão de vezes de novo, ou a outra pessoa, eu posso ter 0,5004. Então, se eu aumento o número de eventos, eu começo a enxergar a probabilidade daquele evento. Se eu jogar 1 bilhão de vezes a minha moeda, o desvio do 0,5 eu agora vou jogar para bem mais longe da vírgula. Agora imaginem se eu jogar 10 na 23 vezes. Tá? Então a termodinâmica, embora ela faça essa média estatística por trás, o fato do nosso n ser um número absurdamente grande faz com que as flutuações ao redor dessa média possam ser desconsiderados aqui. Tá? Então, a mecânica estatística, a termodinâmica vão nos dar resultados e previsões precisos, mesmo tendo essa natureza estatística, estocástica por trás. Tá? Bom, então, quando a gente passa dessa descrição microscópica em termos de átomos e moléculas para a descrição macroscópica, que a termodinâmica ou, né, a mecânica estatística também vai acabar nos dando, a gente tem uma simplificação, porque essas médias estão agindo. E isso faz com que a descrição do meu sistema, que era muito difícil microscopicamente, por causa dessa lista absurdamente grande de informação, ela agora se reduza a um pequeno número de variáveis. A descrição termodinâmica, vocês já estudaram isso, de um gás, né,
com todas aquelas suposições que a gente fez antes, né, para simplificar o nosso problema, ela envolve poucas variáveis, né? Pressão, volume, temperatura. Se eu ainda souber qual é o tipo de gás aqui, eu vou ter uma equação de estado. Por exemplo, se for um gás ideal, que não existe, mas é uma idealização, eu até sei que eu nem preciso das três, porque vale uma relação que vocês também conhecem, que é PV igual a nRT, e eu não preciso das três, porque se eu sei duas, e se vale essa equação, a terceira sai da equação. Tá? Então, três é até muitas variáveis aqui, duas são o suficiente para caracterizar o nosso gás. Mas se eu não souber a equação de estado, com três variáveis eu consigo descrever o meu estado de equilíbrio aqui do meu sistema. Isso comparado com o número que eu preciso só para descrever um estado, né, é uma enorme simplificação que faz com que as coisas agora vão ser manipuláveis. Mas as coisas são ainda piores, porque a configuração microscópica do meu sistema ela continua evoluindo. Quem é que diz como ela vai evoluir? Aqui a gente está pensando em sistemas clássicos, tá? Então quem rege o comportamento dessas moléculas aqui é a segunda lei de Newton. As moléculas vão andar, se elas tiverem algum volume, elas podem colidir umas com as outras, aí essas colisões em geral vão ser binárias, aí aquilo que vocês estudaram lá na Física 1 vai nos dizer como lidar com essas colisões, tá? Elas certamente vão colidir com as paredes também, a gente sabe lá o que fazer com essas colisões. Então, se eu quiser estudar esse sistema do ponto de vista da mecânica, eu tenho que escrever a segunda equação de Newton para cada uma dessas moléculas. Então, eu pego a molécula I, que tem a sua massa, o seu vetor posição, tá? Aqui deveria ser o R, não um X, tá? A derivada segunda do vetor posição, então esses dois pontinhos em cima do vetor posição significa duas derivadas em relação ao tempo, tá? Uma notação simplificada. Mas a segunda derivada em relação ao tempo do vetor posição, vocês já viram lá, é a aceleração. Então essa equação aqui é F igual a ma, e é uma equação por causa dessa derivada aqui, é uma equação diferencial que precisa ser resolvida, né? Mas para resolver uma equação onde aparece uma derivada segunda, mesmo que eu tenha 3n equações, eu preciso de o dobro disso de condições iniciais para poder resolver. Por causa que na hora que a gente integra essas equações diferenciais, né, aparecem as constantes de integração. Como são duas derivadas, na primeira derivada aparecem 3n constantes, na segunda derivada mais 3n, então eu preciso de 6n condições iniciais. Condições iniciais significa eu faço uma foto aqui do meu gás, digo aonde está cada uma dessas moléculas e qual é o vetor velocidade de cada uma dessas moléculas. Algo que a gente acabou de discutir, que é muito complicado de fazer. Então, só especificar a condição inicial já é impraticável. Resolver 3n equações, onde o n é da ordem de 10 na 23, é absurdamente difícil. Mas mesmo que a gente conseguisse fazer isso, o que a gente ia ter? A gente ia ter uma lista de números que iam nos dar as posições e velocidades em função do tempo de 10 na 23 moléculas. O que eu faço com essa quantidade de números? A gente não saberia nem interpretar esse número enorme de informação. Como é que a gente passaria dessa lista para informação sobre pressão, volume e temperatura, por exemplo? Então a gente abandona essa tentativa de descrição microscópica desses sistemas onde o número de partículas é gigantesco, e felizmente a termodinâmica vem em nosso socorro e vai nos permitir estudar esses sistemas. Aqui eu não disse, né, mas a força que age em cada uma das moléculas vai depender de como cada uma delas, como a iésima molécula, interage com todas as outras. Então essa soma aqui é sobre todas as outras moléculas do sistema, e quando elas interagem, F e J é a força de interação entre a molécula I e a molécula J. Então, mesmo para escrever a força resultante aqui em cada uma das moléculas, de novo, a gente cai no
no mesmo problema. Então, agora que a gente já tem claro qual é o porquê que o nosso problema é difícil, vamos justificar o que faltou do argumento aqui de que esse N realmente é grande. Então a gente disse, se o N é muito grande, a descrição mecânica desse gás é impraticável, mas eu preciso passar para vocês uma ideia do que é esse grande. Por que 10 na 23 é algo muito difícil de lidar? Se vocês, né, ganhassem hoje R$1 milhão, né, 10 na 6, e eu perguntasse assim, de sopetão, o que vocês fariam com R$1 milhão? Né? Mesmo sem pensar muito, vocês começariam a fazer uma lista. Bom, vou comprar um apartamento, vou comprar um carro, e dependendo de onde vocês escolherem o apartamento e que carro vocês escolherem, acabou o milhão. Tá? Mas se eu disser para vocês, agora vocês vão ganhar R$1 bilhão de reais. Aí o problema começa a ficar mais difícil. Vocês vão, vou comprar o apartamento e o carro. Ainda tem muito, né? Eu gastei 1/1000 desse dinheiro, mesmo tendo gasto 1 milhão. Aí diz, bom, tá, então eu vou comprar apartamento e carro para todas as minhas tias. Né? E ainda vai sobrar muito dinheiro. Então o problema começa a ficar complicado, porque vocês subiram algumas ordens de grandeza no problema. Né? Então, quando a gente fala uma ordem de grandeza, ou às vezes fala década, é uma potência de 10. Então, eu fui de 10 na 6, que é 1 milhão, para 10 na 9, que é 1 bilhão. Fui 3 ordens de grandeza para cima, 3 décadas para cima, e meu problema começou a já querer escapar da minha intuição. Já começa a ficar difícil pensar o que eu vou fazer com 1 bilhão. Tá? 10 na 9 ainda é muito longe de 10 na 23. Então imaginem esse problema aqui. Vocês pegam um copo e nesse copo tem 1 mol de água. Tá? Então, quanto que é 1 mol de água? A massa molar da água é o hidrogênio aqui, ele tem 1 mol de hidrogênio, né? Tem 1 grama, do oxigênio são 16, então 1 mol de água, essa definição de mol, tá, corresponde a 18 gramas, então 18 gramas por mol, essa é a massa molar. Aqui a gente tem 1 mol, então a gente está lidando com 18 gramas de água. 1 grama de água, ela ocupa 1 centímetro cúbico, tá? Então se eu tenho 18 gramas, eu tenho 18 centímetros cúbicos de água. Então isso aí é aqueles copinhos, sei lá, copinho de cachaça, né? Isso aqui é, sei lá, 1/3 desse copinho. É pouquinha coisa. Então, agora vocês vão lá no litoral gaúcho, né? Já que o Rio Grande do Sul não tem praia, só tem litoral. Vocês vão no litoral e despejam essa água. Vocês tomaram cuidado de marcar todas essas moléculas, tá? Para depois saber se vocês vão pegar elas de novo. Então, vocês despejaram essas moléculas marcadas lá no meio do Atlântico, e aí vocês misturam. Mas vocês misturam com toda a água que existe na Terra, aquilo que a gente chama de hidrosfera. Se vocês pegarem toda a água dos oceanos, dos mares, dos rios, dos lagos, das cavernas, água subterrânea, tudo isso, vocês têm um volume que é aproximadamente 10 na 24 centímetros cúbicos, tá? E que está representado aqui nessa figura. Se vocês pegarem toda a água da Terra e fizerem uma bolinha, dá uma bolinha desse tamanho aqui, e vocês têm uma ideia de qual é esse volume em relação à Terra. Se vocês olharem com mais cuidado, aqui do lado tem uma bolinha ainda menor, esse seria o volume correspondente de água doce na Terra, que é aquela água que a gente pode beber, né, sem fazer nenhum processo de dessalinização. Tá? Então tem muito mais água salgada, mas não importa. Então vocês pegam todo esse volume de água aqui e jogam aquele mol, aquelas 10 na 23 moléculas marcadas lá. Aí vocês misturaram bem e vocês vão recolher
o mesmo volume. Vão lá e vão recolher um volume de 18 centímetros cúbicos, né? Vão pegar o copinho ali e vão recolher. De onde vocês vão recolher? Não importa, porque a gente está supondo que essa mistura que foi feita é uma mistura homogênea. Estatisticamente, se vocês pegarem um copinho aqui ou forem lá no Oceano Índico, vai dar a mesma coisa. Tá? Bom, quantas moléculas a gente espera encontrar daquelas que estavam inicialmente no copo? Quantas daquelas vão estar nesse copo que eu recolhi depois de misturar com toda a água da Terra? A resposta não é intuitiva, porque se vocês olham para o mar e olham aquele volume, mesmo sabendo que aquele volume de água é uma pequena, né, pequeníssima fração de todo o volume que existe, mesmo que fosse tudo aquilo ali, vocês já diriam, pô, é bastante improvável, já que eu vou diluir muito as minhas moléculas, de recapturar alguma. Mas então, se vocês pegam aqueles 10 na 23, então esse A aqui, tá, é o famoso número de Avogadro, tá? Na verdade, é melhor dizer, constante, né, porque essa constante tem unidade. Então, se vocês pegarem o 6,02 vezes 10 na 23 moléculas que tem aqui nesse meu volume, e dividirem pelo volume de toda a água, vocês vão saber qual é a densidade dessas moléculas que vocês despejaram. Vocês jogaram 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Diluíram num volume que é 1,4 vezes 10 na 24 centímetros cúbicos. Tá? Então, esses dois números, um dividido pelo outro, vai me dar a densidade de moléculas por centímetro cúbico depois da diluição. Como eu estou recolhendo 18 centímetros cúbicos, esse meu volume, então eu multiplico vezes 18, né? Então, se cada centímetro cúbico tem essa fração, eu multiplico por 18, isso vai me dar o número de moléculas que eu vou recolher. E fazendo essa continha vai dar da ordem de 10. Pode não ter nenhuma, pode ter 100, mas estatisticamente eu tenho uma probabilidade muito perto de 1 aqui, de capturar alguma molécula, mesmo tendo diluído em toda a água da hidrosfera. É um resultado não intuitivo, né? Por quê? Porque o 10 na 23 que a gente está jogando ali é um número não intuitivo. É um número grande demais para a gente conseguir, né, entender o que significa 10 na 23. Um outro exemplo que vocês vão ter de números grandes, eu não vou mencionar aqui, mas está no texto da aula no PDF que está lá no Moodle. O segundo exemplo, que é ainda menos intuitivo, é o que acontece na homeopatia. Tá? Então, a homeopatia é uma pseudociência para a qual não existem evidências consideradas, né, pela ciência moderna como suficientes, como válidas, que diz que igual cura igual. Então, se vocês forem olhar como uma poção homeopática é desenvolvida, vocês pegam algum soluto, tá, e dão aquilo ali em alta dose para uma pessoa saudável. E essa pessoa vai relatar, olha, vocês escolhem, vão pegar carvão, né? Aí vocês misturam bastante carvão na água e dão para a pessoa e ela diz, olha, eu tive um pouco de diarreia, tá? Tomando bastante carvão na água. Então, bom, se o carvão em alta concentração causou diarreia na pessoa, a homeopatia considera que se eu diluir muito o carvão, ele vai ser bom para combater diarreia. Por quê? Porque igual cura igual, tá? Que é um princípio para o qual não existe nenhum mecanismo científico e nenhuma evidência científica de que seja assim. Então, vai se diluir, tá? E o segundo princípio da homeopatia, que se fosse verdade, ele invalidaria tudo que a gente sabe de física e química, ele diz que quanto mais eu diluir, mais forte vai ser a minha poção. Então, se eu fizer uma diluição de 1000,
Eu ainda estou perto daquela versão não diluída que fazia, que causava o sintoma, tá? Mas eu quero um remédio, então eu tenho que diluir mais, eu tenho que me afastar desse limite. Então eu vou diluindo mais e aí aquilo que fazia mal agora passa a fazer bem. Se eu diluir mais ainda, vai ser melhor ainda. As poções homeopáticas, elas vão ficando mais fortes quanto menos soluto o original tiver lá. Quanto mais diluídas, mais forte, tá? Que não tem nenhuma evidência na física e na química. Aqui tem 2 exemplos de poções homeopáticas que vocês acham para vender online. Eu fiz uma rápida busca ontem e achei, aqui está o preço, tá? Então, isso aqui é uma diluição 30x. 30x significa, né, o que é Vênus Stella Errans aqui? Stella Errans é planeta, tá? Então, isso aqui é planeta Vênus. Então, aqui nessa poção foi diluída a luz de Vênus, tá? Tá lá. Então, eles diluíram a luz de Vênus para fazer esse remédio, tá? E essa, não me perguntem como é o processo, eu não saberia diluir a luz de Vênus, tá? Mas essa diluição 30x significa, eu pego uma quantidade e diluo, tá, por um fator de 10, tá? Isso é 1x. Se eu faço uma diluição 30x, eu repetir esse processo 30 vezes. Tem uma outra coisa aqui, eu também não quero entrar muito em detalhes, que diz, bom, tá, mas só diluir não é suficiente, eu preciso colocar a memória disso aqui lá dentro. Então, vai ter um sistema de agitação para cima, para os lados, para frente, que vai colocar a memória da luz de Vênus nessa água, tá? Bom, isso é só um exemplo. O segundo exemplo é mais interessante ainda do que diluir a luz de Vênus na água. Essa água nova, eles diluem água na água, tá? Bom, a água nova é porque eles estão criando moléculas, né? Estão juntando o hidrogênio e o oxigênio, estão fazendo novas moléculas de água, por isso água nova. E essa água, e água é água, não importa, H2O é H2O, não importa se é nova ou velha, não existe água velha, tá? Água velha é uma quantidade de água que pegou bactéria, mas é a bactéria que está estragando, não é a água. Não existe água, H2O, velho, tá? E aqui eles diluem água na água, tá? Também não me perguntem para que seria bom tomar luz de Vênus diluída ou por que seria bom diluir água na água, tá? Não faço ideia de qual é o tipo de doença que isso aqui supostamente curaria. Tá? Mas, bom, então esses aqui são dois exemplos. Vamos ver agora o que acontece, né? Se a gente pega aqui 30 moléculas, vamos pegar 30 moléculas de luz, né? 30 moléculas da luz de Vênus aqui, seja isso o que for, tá? E vamos fazer exatamente esse processo aqui de diluição 30x, tá? Então, eu peguei 1 mol de luz de Vênus, tá? E vou fazer aqui, eu peguei meu conta-gotas, né? Eu apontei para Vênus, peguei alguns fótons ali, peguei 1 mol de fótons de Vênus. Aí eu diluo, tá? Eu pego aqui, coloco 10 vezes a quantidade do soluto que eu estou colocando, isso é 1x. Aí eu misturo, né? Faço aquela sacudida lá que o pessoal faz. Aí pego um volumezinho e coloco num volume 10 vezes maior e vou repetindo isso 30 vezes. Tá? Então, se eu comecei com 1 mol, 10 na 23, e cada vez que eu diluo, eu divido por 10, eu vou dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, 30 vezes. Então, eu vou dividir por 10 na 30. Então, quantas moléculas eu vou ter no final? Eu vou ter 10 na 23 dividido por 10 na 30, que é 10 na menos 7 moléculas. Tá? 0,00 moléculas. Bom, mas o que significa 0,1 molécula que seja? Tá? Menos de uma molécula, não existe isso. Então, isso quer dizer que lá no final, quando eu peguei o meu recipiente, por alguma razão que ninguém esperaria, não tem mais nenhuma molécula da luz de Vênus. Tá? Mas, bom, vamos esquecer a luz de Vênus, vamos pegar o nosso carvão lá. Se eu diluir 30x, né, 10%, 10%, 10%, 30 vezes, no final não tem nenhuma molécula que eu coloquei lá dentro.
Tem um vídeo no YouTube que o cara faz exatamente isso, só que ele começa com o próprio xixi. Tá? E ele pergunta, no final vocês tomariam a própria urina? Bom, tem gente atualmente que está tomando a própria urina, né, por vontade própria, né, achando que cura a doença. Tem gente achando que cura a Covid tomar a própria urina. Não existe cura para a Covid ainda, existe vacina. Tá? Mas então tem gente que toma por vontade própria. Mas as pessoas que não tomam a sua própria urina por vontade própria tomariam se fosse feito esse processo de diluição? Bom, esse exemplo aqui mostra que se vocês começarem com, sei lá, uns 20 ml ali, uns 15 ml de urina e diluir em 30 vezes assim, não vai ter nenhuma molécula da urina no último recipiente. Então, sim, vocês poderiam tomar o último recipiente sabendo que não estão bebendo a própria urina, tá? Psicologicamente ainda é bastante complicado, tá? Mas matematicamente não tem. Agora, se vocês quiserem engolir uma única molécula do carvão, ou da urina, que seja, vocês teriam que tomar 10 nas 7 recipientes desses para que a chance fosse, né, de engolir uma. Ou seja, nessa poção homeopática, com essa diluição, não sobrou nada daquele dissoluto. Ou seja, não tem nenhuma razão científica para isso funcionar. As razões não científicas que são dadas é a água ficou com memória daquilo que foi colocado ali. Não existe memória da água nesse sentido, tá? Então não existe nenhum mecanismo científico plausível para fazer isso. Bom, eu estou vendo que vocês estão encarando o assunto aqui, né, nos comentários de maneira muito séria, né? A seriedade que o exemplo exige, né? Bom, tem gente atualmente vendendo coisas bem mais complicadas, né, do que a luz de Vênus engarrafadas, mas tudo bem, isso é outro assunto. Bom, qual é o objetivo de mostrar esses dois exemplos? É mostrar que quando a gente trabalha com 10 na 23, esses números saem da nossa intuição. Lá no Moodle eu coloquei os links de alguns vídeos bem rapidinhos, tá? Um deles tenta passar a ideia de que tamanho teriam umas pilhas de moedas, né, com 1000, com 1 milhão, com 1 bilhão. Ali chega, eu acho que até 10 na 19, 10 na 19 ou 10 na 18, não lembro, é muito longe ainda do 10 na 23. Lá, então, olhem esses vídeos, vocês vão ter uma ideia um pouco mais visual, assim, do volume que, né, um mol de moléculas não, um mol de moedas ocuparia, porque moeda, a gente já tem uma ideia do tamanho que ela tem, né, uma molécula a gente não tem, mas então, olhem esse vídeo para vocês terem uma ideia de como vocês não têm ideia de quanto é grande 10 na 23. Então a gente realmente está falando de números astronômicos aqui, tá? Então, tudo isso é para justificar para vocês que 10 na 23 é um número muito grande e os números que os nossos sistemas termodinâmicos vão ter de moléculas é dessa ordem. Por isso que a descrição estatística funciona muito bem. Bom, o segundo ponto que eu queria discutir com um pouquinho mais de detalhe, que é uma das características do sistema simples que a gente está lidando, é o sistema em equilíbrio, tá? Então, para a gente introduzir o assunto, existe um mito, né, de que os vidros das catedrais antigas, eles escorrem, ou eles escorreram, né? Esse aqui é um vitral de uma catedral lá na Alemanha, que tem da ordem de 1000 anos. Se vocês forem olhar esses vitrais, eles provavelmente têm a parte de baixo um pouquinho mais grossa do que a parte de cima. A explicação que se dava é, bom, esses vidros escorrem. Bom, o que é o vidro, né? O vidro é um daqueles exemplos de sistemas que ele pode ser pensado em algum tipo de equilíbrio, mas ele não é um cristal. Tá?
O vidro, esse vidro de janela simples, ele não é um cristal. Se vocês forem olhar a posição das moléculas ali, essas moléculas elas estão em posições que vão parecer, né, um líquido denso ali. Mas esse material aqui, ele não escorre, ele está congelado no tempo. Os vidros das catedrais, né, eles são esse suposto, né, essa suposta evolução deles com o tempo, onde eles vão escorrendo, a gente diz, o vidro é um líquido super resfriado, é um líquido super denso, é verdade, mas eles não escorrem. Né? O tempo que teria que se esperar para isso acontecer é de novo um tempo da ordem de 10 a 23 anos ou mais. Existem alguns trabalhos que estimam esses tempos. No tempo de existência dessas catedrais, esses vidros não evoluíram nada. As moléculas estão presas nas mesmas posições que elas tinham quando foram criadas. Né? Então, por que o lado de baixo é mais grosso, mais largo do que a parte de cima? Por causa do processo de criação. Eles derretiam ali a areia e alguns outros materiais ali, aí tiravam com esse cano, né, esse líquido se grudava, aí quando girava essa haste aqui, o líquido ia se espalhando, tá? Então isso aqui é lá da enciclopédia do Diderot, que é bastante antiga, mas aqui já é uma fotografia, então significa que esse método se usou até bem recentemente, e isso aqui produz um disco de vidro que tem, sei lá, 1 metro ou mais aqui. Aqui tem esse disco visto de lado. Vocês estão vendo que a densidade desse disco não é uniforme, porque ele vai se espalhando de dentro para fora e, obviamente, a densidade vai diminuindo à medida que se aproxima da borda. Depois que ele era esticado e esfriado, eram cortadas as chapas, tá? E então dá para ver que todos esses vidros, como esse processo não é um processo muito tecnológico, né? Quanto mais perto aqui do centro, maior vai ser a largura. Então, é no processo de fabricação do vidro que ele tem uma densidade que não é homogênea. Claro que na hora de colocar isso aqui numa janela, eu vou colocar o lado mais grosso para baixo, porque é o lado mais pesado. Né? Então, os vidros dessas catedrais, esses vidros mais antigos, eles por construção, eles já eram mais baixos. Por que eu estou dando esse exemplo? Isso aqui é para dizer que o equilíbrio que a gente vai considerar na termodinâmica, ele não é uma quantidade absoluta, ele vai depender do que a gente está medindo. Pode ser que se eu esperar tempos astronômicos, né, tempos geológicos, o tempo profundo, aquele tempo que é dado em potências de 10 tão grandes que a gente não consegue imaginar, pode ser que isso aqui evolua e acabe chegando no cristal que ele gostaria de ser. Isso é um problema sem resposta até hoje, se existe esse estado. Mas o ponto então é que se está ou não em equilíbrio vai depender do que eu estou olhando. Esse vidro ele vai ter atingido a mesma temperatura, né? Vocês botam um vidro desses na geladeira, ele vai atingir a temperatura do resto da geladeira? Vai, porque eu estou olhando só o equilíbrio da temperatura. Não estou olhando o equilíbrio da posição das moléculas. Se eu botar água na geladeira, as moléculas vão no freezer, desculpa, as moléculas depois de um tempo vão procurar a posição de equilíbrio estável. Elas vão assumir a posição cristalina do gelo. Isso nem sempre acontece, né? Todo mundo já tirou uma cerveja ou algum outro líquido do freezer depois de muito tempo e ela não estava congelada. Então é possível encontrar líquido a menos 10, menos 15, quando ele deveria ser sólido. Aí vocês vão abrir aquela cerveja e ela congela instantaneamente. A gente vai voltar à discussão de por que isso acontece na terceira área. Num dos vídeos que eu já coloquei ali, eu mostro isso acontecendo. Acontece uma coisa parecida quando vocês podem esquentar um líquido acima dos 100 graus no micro-ondas, por exemplo, e na hora que vocês tiram, ele deveria ter fervido, entrado em ebulição, mas ele não fez isso, mas aí vocês colocam o açúcar e ele explode.
tá? Da mesma maneira que a cerveja congela quase instantaneamente naquele outro caso. Então a gente vai discutir por que isso acontece, mas vocês podem ver isso acontecendo num dos 3 vídeos que eu coloquei já lá no Moodle. Tá? Então, o tipo de equilíbrio vai depender da escala de tempo. Aqui vocês têm um outro exemplo. Isso aqui é uma espécie de piche. E esse piche, tá? Aqui está ele inteiro. Ele parece um vidro. Se vocês dão uma martelada, ele quebra e quebra em fragmentos parecidos quando a gente derruba um copo, né? Que também quebra como se fosse um cristal. Esse objeto aqui, ele se comporta como um vidro. Vocês podem subir nele, vocês podem apoiar, né? Se vocês botarem um volume de água, de um fluido, sem o copo, esse fluido ele não consegue sustentar pressões. Mas esse material aqui consegue sustentar uma pressão. Então ele se comporta como um sólido, né? Tanto que eu consigo quebrar. Em 1927 foi feito um experimento onde eles derreteram esse piche, aí botaram nesse cone aqui, fechado aqui embaixo, e esperaram 3 meses para ele esfriar. Tá? Então ele em 3 meses solidificou. E aí cortaram a ponta. Bom, embora pareça um sólido, isso aqui é um fluido. Não é como o vidro da janela, que a gente acabou de comentar que ele não flui, mesmo só esperando, né, tempos geológicos. Esse aqui não. Esse aqui ele parece sólido na nossa escala diária, mas se vocês esperarem anos, ele flui. Então, com o tempo, depois que cortaram a pontinha aqui, ele começou a escorrer. Ele forma uma gota. Aqui vocês estão vendo uma das gotas que formou. Só que em cada instante ele tem essa estrutura aqui. Então, se vocês tocarem nessa gota, ela parece sólida. Mas ela se formou e quebrou, não dá para ver direito aqui, num tempo que é da ordem de 10, 12 anos. Então leva 10, 12 anos para escorrer uma gota dessas e quebrar. Esse experimento ganhou o Ig Nobel. Se vocês não sabem o que é o Ig Nobel, eu sugiro que busquem, dêem uma olhada, vale muito a pena. Então ele ganhou o Ig Nobel de 2005 como um dos, ou talvez o experimento em andamento há mais tempo até hoje. Tá? Então ele vai completar 100 anos daqui 5 anos, tá? E a última gota que caiu foi em 2014, se eu não me engano. Agora tem câmeras, né, olhando, só que parece que colocaram numa sala com ar-condicionado, então baixou um pouco a temperatura, aumentou o tempo entre as gotas. Mas daqui a pouco acaba o pitcher em cima, também acaba o experimento. Então aqui a gente vê que parece um cristal, mas o tempo de evolução baixou muito, né? De bilhões de anos agora para décadas. Embora numa escala de dias esse material seja sólido. Então, se ele vai ser sólido ou fluido, vai depender do tipo de experimento que eu vou fazer. Tá? Se eu quiser aplicar uma pressão e ver o quanto ele aguenta, eu penso nele como um sólido. Então, o conceito de equilíbrio ele vai depender da escala de tempo. Então, se vocês olharem o vídeo que eu coloquei lá falando de equilíbrio, ele usa esse exemplo que é do café, que é o seguinte. Imaginem que vocês servem o café. Quando vocês ligam a maquininha ou despejam o café, tem uma corrente, né? Tem o café caindo ali do bule e ele vai entrando no café que já está na xícara. Então, nos primeiros instantes, eu não tenho nem o que a gente chama de equilíbrio mecânico, porque eu tenho correntes internas, né? Tenho as moléculas não só fazendo aquele movimento browniano das moléculas do fluido ali, porque elas estão colidindo umas... Aqui não é nem movimento browniano, aqui é o movimento das moléculas mesmo, tá? Porque elas estão colidindo entre si, com as paredes. Eu tenho aquela velocidade que elas ganharam quando caíram na xícara e aquilo joga elas para longe. Se eu esperar alguns segundos, o sistema atinge o equilíbrio mecânico, as correntes essas desaparecem. Mas a temperatura do café ainda é maior do que a temperatura da atmosfera. Se eu esperar pouco tempo, esse meu café ele esfria, ele atinge a temperatura,
né, o líquido, a xícara, acaba atingindo a temperatura do ambiente. Se eu fizesse o experimento hoje, ele teria que esquentar um pouco para atingir a temperatura do ambiente. Tá? Mas então, numa escala um pouquinho mais longa do que essa aqui, o equilíbrio térmico é atingido. O equilíbrio térmico, então, significa que as temperaturas são iguais. Se eu esperar alguns dias, obviamente eu deixei essa xícara aqui vários dias, né, em cima do balcão aqui, para que evaporasse o café, né, obviamente. Então, se eu esperar um tempo numa outra escala, agora são alguns dias, o que eu tenho? Eu tenho evaporação. Evaporação não precisa só acontecer com o sistema que está em ebulição. Evaporação acontece todo o tempo. Então, se eu tenho uma quantidade de vapor de água aqui no ar que é abaixo do limite que eu posso colocar de vapor no ar, ou seja, abaixo do limite de saturação aqui do ar, é muito mais provável que uma molécula de água que tenha uma velocidade... Não há nenhuma prova de que o café foi bebido, realmente não há. Então, as moléculas que estão próximas à superfície, né, lembram lá da física básica que eu tenho uma distribuição de velocidades. Algumas moléculas estão muito lentas, mas algumas estão muito rápidas. Se eu tiver uma molécula rápida próxima da superfície, ela vai sair em movimento balístico ali e vai escapar do café. Todo o tempo que tem uma superfície aberta aqui, eu tenho evaporação. Não precisa estar fervendo, tá? Basta ter uma superfície que permite trocas de partículas com o ambiente. Então, esse meu café, ele tem algumas paredes que não permitem, que são as paredes da xícara, mas a parede de cima é só a interface com o ar. Essa é uma parede que deixa passar calor e deixa passar partículas. Então, com o tempo, né, se eu tivesse deixado esse café aqui desculpa, alguns dias, ele teria evaporado. Tá? Bom, se eu esperar tempo agora da ordem de eras geológicas, mesmo as moléculas que estão na superfície da xícara, porque, claro, as moléculas que estão, os átomos lá no meio da xícara, eles estão muito presos, tem muitos vizinhos. Mas as da superfície, elas estão sendo seguras só pelos vizinhos que estão mais para dentro, né? Então elas têm uma chance maior de escaparem aqui. Ela está sendo bombardeada constantemente pelas moléculas do ar. Se de repente vem uma molécula muito rápida, bateu ali na xícara, né, pode fazer com que a molécula da xícara escape. Tá? Depois de bilhões de anos, essa xícara também ela pode evaporar. Então o equilíbrio ele vai depender do que eu quero. Para nós, a maior parte do tempo, o equilíbrio vai ser equilíbrio térmico. Às vezes também a gente vai falar em equilíbrio de partículas, mas vai ser equilíbrio térmico. E esse equilíbrio vai ser atingido depois de alguns segundos. Tá? Então, mesmo que não seja aquele equilíbrio absoluto, esse equilíbrio relativo para nós é suficiente. Então, os sistemas que a gente vai estudar vão ser sistemas em equilíbrio. Para nós, equilíbrio, então, vai ser aquela propriedade que eu chamei A, qualquer que seja, pode ser a temperatura, pode ser a pressão, o volume, alguma outra coisa, né? Aquela quantidade que dependeu do tempo num certo intervalo, ali no início, mas depois atingiu um valor assintótico, tá? Um valor estacionário, um valor que não muda mais. Quando essa propriedade atingiu um valor que não muda mais, a gente diz que, do ponto de vista do que nos interessa para estudar essa propriedade, o sistema está em equilíbrio. As outras propriedades que são importantes para nós são essas aqui. Um sistema em equilíbrio, ele tem que estar em equilíbrio consigo mesmo. Parece trivial, mas não é, porque eu posso pensar, né, um equilíbrio aqui entre partes diferentes do meu sistema. Se eu pegar o sistema e ele tiver uma temperatura num canto diferente do outro, ele não está em equilíbrio consigo mesmo. Tá? Então, se tiver essa diferença de temperatura ou de pressão, isso vai induzir uma corrente de calor, uma corrente de partículas, e uma corrente significa que eu não tenho um sistema em equilíbrio. Tá? Então, o sistema ele
equilíbrio significa equilíbrio também consigo mesmo. Então, essa propriedade aqui envolve só um objeto. Tem uma propriedade parecida envolvendo dois corpos. Obviamente, se A está em equilíbrio com B, então B tem que estar em equilíbrio com A. Porque se o desequilíbrio, tirar alguma propriedade de equilíbrio, implica, né, na criação de algum tipo de corrente, eu não tenho como dizer A está em equilíbrio com B, então não tem nenhuma corrente, mas B está em desequilíbrio com A, então tem uma corrente. Ou tem ou não tem. Tá? Então, se A está em equilíbrio com B, B também está em equilíbrio com A, então equilíbrio é uma propriedade simétrica quando envolve mais de dois corpos. E a última propriedade, que é a transitividade, ela generaliza, né, de 1 para 2 para 3 corpos, obviamente vale se eu tiver mais do que 3. Se A está em equilíbrio com B e A está em equilíbrio com C, mesmo que C e B não tenham contato direto entre si, eles também vão estar em equilíbrio. Tá? Bom, isso é transitividade, né? Qualquer propriedade transitiva. Né? Se A e B tem uma propriedade e B com C tem essa propriedade, então A e C também vão ter, qualquer que seja a ordem que vocês coloquem. Se A é maior do que B e B é maior do que C, então A é maior do que C. Então, essa propriedade de transitividade, é o que a gente chama de lei zero da termodinâmica, é aquela que vai me permitir dizer que se eu tiver uma propriedade, vamos chamar essa propriedade de temperatura, né? Se A está em equilíbrio com B, significa que A e B vão ter o mesmo grau, a mesma intensidade dessa propriedade, a mesma temperatura. Se A e C também estão em equilíbrio, eles vão ter a mesma temperatura. E daqui implica que C e B também vão ter que ter a mesma temperatura. Então, essas propriedades do equilíbrio que vão me garantir que objetos diferentes em equilíbrio é o que me permite introduzir o conceito de temperatura como uma quantidade, como uma propriedade mensurável dos objetos. Quando eu uso um termômetro, o termômetro ele mede a temperatura dele mesmo. Tá? Então, quando vocês colocam um termômetro embaixo do braço, a temperatura que marca ali é a temperatura do termômetro. Mas como, por simetria, né, ele está em equilíbrio térmico com o corpo de vocês, se foi esperado tempo suficiente, a temperatura do termômetro acaba sendo a mesma temperatura de vocês. Então, aquilo ali serve para medir a temperatura, né, da gente ou de qualquer outro objeto, justamente porque a gente está assumindo equilíbrio do sistema. Então, a gente introduziu a lei zero da termodinâmica, já falamos em calor, já falamos em temperatura. Equilíbrio vai ser um conceito que a gente vai assumir em tudo que a gente está fazendo. A termodinâmica que a gente está estudando aqui é a termodinâmica de equilíbrio. É a termodinâmica de equilíbrio, termodinâmica clássica de equilíbrio, né? Então a gente está desconsiderando efeitos quânticos, a gente está desconsiderando sistemas que são levados a sair do equilíbrio, sistemas fora do equilíbrio. Tem toda uma área que é a termodinâmica ou mecânica estatística fora do equilíbrio. Mas já são áreas muito complicadas. Em princípio, para estudar um determinado sistema, eu preciso criar a teoria para estudar aquele sistema. Eu não tenho princípios genéricos, como a primeira, segunda, terceira, zero, lei da termodinâmica, para sistemas em equilíbrio. Ainda não se conseguiu chegar num corpo simplificado, né, simples de leis para descrever sistemas fora do equilíbrio. Então, a termodinâmica que a gente vai estudar aqui é a termodinâmica clássica de equilíbrio. E mesmo assim já vai ter muita coisa para a gente discutir e aprender ao longo do semestre.